O ex-governador Ricardo Coutinho foi alvo de mandado de prisão na Operação Calvário, que visa combater uma organização criminosa atuante em desvio de recursos públicos destinados aos serviços de saúde no Estado. Roberta Lucena tem mais informações. Além do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, que está fora do país e por isso é considerado foragido, outras 16 pessoas tiveram a prisão preventiva decretada dentro da 7ª fase da Operação Calvário, como a deputada estadual pelo PSB, Estela Bezerra, a prefeita do Conde, Márcia Lucena, o ex-secretário de Planejamento, o Aldson de Souza, a ex-secretária de Saúde, Cláudia Veras, o ex-procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro, e o irmão de Ricardo Coutinho, Coriolano Coutinho. A deputada estadual Cida Ramos e o suplente de senador Ney Suassuna estão entre os 54 alvos de mandados de busca e apreensão. Essa ação acontece de forma conjunta entre o GAECO, o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União. Desde as primeiras horas da manhã, mais de 300 policiais estão nas ruas nessa operação e ainda tem mandados para serem cumpridos. O STJ autorizou inclusive apreensão na Granja Santana, que é a casa do governador da Paraíba, no Palácio da Redenção, sede do governo estadual, e no Tribunal de Contas do Estado. Essa operação acontece, essas investigações iniciaram no Ministério Público por conta de desvios milionários na saúde e na educação nos governos de Ricardo Coutinho, através de contratos com organizações sociais e que poderiam ter abastecido as campanhas eleitorais do PSB, Partido Socialista Brasileiro, desde 2010. O nome Calvário, a operação foi intitulada Calvário porque as investigações começaram a partir de suspeitas nos contratos entre o governo do Estado e a Cruz Vermelha. Essas investigações tiveram início há aproximadamente um ano, lá em dezembro de 2018. As prisões preventivas foram decretadas para que nenhum dos suspeitos, nenhum dos envolvidos atrapalhasse o rumo das investigações. Pois é, e de acordo com a Polícia Federal, até o fim da tarde de hoje tinham sido cumpridos 13 mandados de prisão preventiva, sendo 9 na Paraíba, 1 no Rio de Janeiro, 2 no Rio Grande do Norte e 1 no Paraná. Além disso, foram cumpridos também 54 mandados de busca e apreensão, conforme o balanço parcial da Polícia Federal. E o governo do Estado se pronunciou através de nota sobre a operação. No texto, diz que desde o início da atual gestão tem mantido a postura de colaborar com quaisquer informações ou acesso que a Justiça determinar em seus processos investigativos. Arimatea Souza está aqui conosco, como sempre, e a gente vai dar continuidade a esse assunto agora. Ari, boa noite. Antes de mais nada, claro que o noticiário político desta terça-feira está totalmente passando por aquilo que a gente já viu aqui, né? A temperatura na Paraíba foi literalmente uma devassa nessa gestão do PSB no Estado, né, Ari? E a temperatura subiu bastante nesta terça-feira por conta disso, né? Pois é, boa noite, Anchieta, Mônica, boa noite, telespectador. Boa noite. É a mais ruidosa devassa da administração pública do Estado em tempos recentes, até pelo leque de tempo que ela engloba, desde a campanha política de 2010 até o recentíssimo pleito de 2018. A decisão do desembargador Ricardo Vital de Almeida de autorizar essa 7ª fase da Operação Calvário tem 206 páginas e ele esmiuça, acho que o verbo literalmente é esse, esmiuça toda essa engrenagem que foi montada para custear processos eleitorais na Paraíba. 206 páginas, só esse despacho de hoje? Só o despacho para autorizar a fase 7 da Operação Calvário. E o agravante disso é que muitos das conversações, dos acertos e das negociações foram gravados por um dos envolvidos nessa operação, que é o Daniel, o responsável, o controlador da Cruz Vermelha Brasileira e que também controla outras organizações sociais que fazem uma espécie de rodízio atuando nos governos de vários estados. É bom situar que essa organização inicialmente foi contratada para o Hospital Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, o trauma da capital, e depois passou a funcionar em mais 2 unidades do Estado, o Hospital
de Mamanguape, Hospital Geral de Mamanguape, e o Hospital Metropolitano, inaugurado no ano passado, fica na cidade de Santa Rita. Como é muito grande, muito detalhado esse despacho, cabe sintetizar aqui para o telespectador como é que uma espécie de linha do tempo disso rapidamente. O marco zero disso é o então senador Ney Suassuna apresentando Daniel, que eu falei há pouco, que controla essa Cruz Vermelha, e convidando-o para atuar no território paraibano. Ney apresenta Daniel ao então candidato a governador Ricardo Coutinho. E nas tratativas para futuras parcerias na administração estadual, um argumento que é usado, isso está nos depoimentos, é de que se eventualmente Ricardo não ganhasse as eleições para governador em 2010, naquela época ele não era favorito inicialmente, o favorito era o senador, o então governador Zé Maranhão, Ricardo teria como acolher essa organização social, porque ele manteria, naquela época, o controle político e administrativo da Prefeitura de João Pessoa, mesmo eles tendo se afastado da Prefeitura da capital para disputar as eleições aqui em 2010. Quem ficou à época foi o prefeito Luciano Agra, e há que se recordar que posteriormente Ricardo e Luciano Agra acabaram rompendo politicamente. E nos processos eleitorais de 2014 e 2018, segundo o relato de delações premiadas, novamente foi através dessas organizações sociais que foi injetado dinheiro não declarado nas prestações de contas à Justiça Eleitoral nas campanhas do PSD e de partidos aliados aqui na Paraíba. Segundo o levantamento que embasa essa fase 7 da Operação Calvário, 134 milhões de reais teriam sido recolhidos clandestinamente. Ari, a gente vai ter que dar um tempinho para que a gente faça um ajuste técnico e nos microfones. A gente vai no intervalo rapidinho e volta falando sobre esse tema, que é o tema do dia hoje, a questão da Operação Calvário, da sua 7ª fase. A gente volta já. A 7ª fase da Operação Calvário, inclusive foi intitulada de Juízo Final, né? Que aconteceu hoje. O Juízo Final na perspectiva de ter chegado ao principal responsável por essa chamada organização criminosa, que seria o ex-governador Ricardo Coutinho. No corpo da decisão do desembargador Ricardo Vital, fala, por exemplo, testemunhos de alguns servidores do Estado, da ex-secretária de administração Livânia Farias, que fez delação premiada, dando conta de que boa parte da movimentação financeira para esse esquema de financiamento aí era tudo em dinheiro em espécie, via de regra em caixas de papelão que eram entregues diretamente na Granja Santana. Granja Santana, entenda-se, a residência oficial do governador. Então, servidores do Estado, o Leandro, que foi preso numa outra fase da Operação Lava Jato, Livânia, todos apontavam que o dinheiro era entregue dentro da Granja Santana e quase sempre, invariavelmente, em espécie. E uma das diretoras da Cruz Vermelha informou, também em declarações ao Ministério Público, que fez 3 voos à Paraíba em aviões fretados para trazer recursos em períodos pré-campanha, períodos anteriores às eleições, isso em 2014 e em 2018. É bom destacar que nesse caso dessa operação de hoje foi preciso, como já falado de passagem, uma autorização do Superior Tribunal de Justiça para fazer busca e apreensão na Granja Santana, na residência do governador, no Palácio da Redenção e também em 3 gabinetes de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, casos de Arthur Cunha Lima,
André Torre e também nominando o Diniz. Esses três tiveram também os gabinetes devassados nessa fase da operação, que também está apurando o envolvimento de desembargadores do Tribunal de Justiça da Paraíba, no sentido de provável flexibilidade de decisões relacionadas à administração anterior. É um caso muito ruidoso e, como você mesmo chamava a atenção há pouco, não é comum que uma decisão de busca e apreensão seja embasada com tantos depoimentos e com tantas informações. Eu repito, são 206 páginas a autorização do desembargador Ricardo Vital de Almeida para essa fase 7 da Operação Calvário. Aliás, também é citado aí que esses recursos advindos da Cruz Vermelha e do IPESP, que era uma outra organização social, também custearam o pagamento de vários deputados, ajudar vários deputados para processos eleitorais e também apoio do PMDB, na época PMDB, na campanha de segundo turno de reeleição de Ricardo Coutinho em 2014. Ari, o que podemos projetar, então, aí em relação a reflexos dessa nova Operação Calvário na gestão do governador João Azevedo? Olha, Mônica, o que dá para saltar à vista no primeiro momento é que o governador vai precisar fortalecer-se bastante do ponto de vista de sua base política e parlamentar. O governador é o principal beneficiário da vitória do PSB nas eleições do ano passado. Ele foi eleito governador dentro desse agrupamento do PSB e de partidos aliados. O grau de envolvimento dele ou de conhecimento dele é muito desconhecido até agora. Não veio à tona isso. Agora, essa operação esfacela de vez esse modelo administrativo que, não é brincadeira, está no comando da Paraíba, caminhando aí para 3 mandatos consecutivos, 12 anos aí, e essa fragilidade nesse agrupamento político partidário vai exigir de João Azevedo muito mais flexibilidade e eu diria até mais concessões em relação à classe política para manter o que genericamente se chama no ambiente político de governabilidade. É uma coisa que salta à vista também nos últimos tempos no Brasil, não só na Paraíba, mas no Brasil, é que os grupos que passam muito tempo no poder, depois aí vem à tona algo que mostra o seguinte, que ali existe um projeto de poder e às vezes a qualquer custo. Isso historicamente no Brasil, isso tem aparecido e é muito lamentável. Né? E um outro detalhe importante é que essa operação na Paraíba é um desdobramento. A ponta do fio, a ponta do novelo foi no Rio de Janeiro, quando foram descobertas ilegalidades dessa Cruz Vermelha atuando naquele estado. E a partir de escutas telefônicas apurando o Rio de Janeiro, chegou-se ao caso da Paraíba, que era a mesma organização social, e aí teve aquela famosa filmagem de uma entrega de uma caixa com dinheiro, uma caixa de vinho com dinheiro no hotel do Rio de Janeiro ao servidor público Leandro, que eu mencionei há pouco, que era um assessor direto da então secretária de Administração do Estado, Livânia Tavares. Ari, depois desse vendaval todinho, ainda tem espaço para acontecer? Aconteceu mais alguma coisa no Brasil hoje, fora isso? Olha, só um detalhe que me parece importante, é que tem uma grande, se descortina uma grande dúvida na Paraíba. Quem são os destinatários, já que esse dinheiro foi envolvido para a campanha eleitoral, boa parte dele, é o que todo mundo está alegando nas delações, quais os destinatários de algo que está sendo estimado em 134 milhões de reais? É a grande interrogação que fica a partir de agora na Paraíba. Pois é. E o destaque hoje nacional basicamente diz respeito ao ministro Marco Aurélio de Mello, que publicamente refutou o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Segundo, a gente comentou ontem que
aqui no Itaré Notícia, que Dias Toffoli deu uma declaração dura ontem no jornal O Estado de São Paulo, dizendo que a Operação Lava Jato promoveu uma quebradeira de empresas no Brasil. Marco Aurélio de Mello rebateu hoje, dizendo que a Lava Jato não destruiu empresas, mas gerou confiança no mundo administrativo e político do país. E hoje o Conselho Nacional de Justiça baixou regras bastante objetivas no que diz respeito ao uso de redes sociais através de juízes e desembargadores. Tem um regramento a partir de agora. Para fechar, eu vou repetir como ontem. O pandemônio administrativo no Estado não acabou essa semana com a Operação Calvário 7. Ainda tem mais? Parece que tem. Vamos mudar de assunto, né? O bispo emérito de Palmares, Alagoas, Dom Genival Saraiva, é o entrevistado do Ideia Livre de hoje. O programa começa às 10h15 da noite, depois do Jornal da Cultura. E a pauta, Arimatea? Dom Genival fala um pouco sobre sua trajetória episcopal, sua trajetória na igreja, mas fala muito também sobre a educação. Ele que foi professor de duas universidades públicas aqui de Campina Grande, a Universidade Federal de Campina Grande e também a Universidade Estadual da Paraíba. Além da sua vida religiosa, ele trata também sobre a educação, que é um assunto sempre muito importante. Sem dúvida. Obrigado, Ari. Boa noite. Muito boa noite.